partir do versículo de número 13. Mateus 5,13. A palavra de Deus diz assim: Aleluia. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos... Deixa aberto aí, vá para Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Aleluia. Para nós ganharmos tempos, eu só vou ler o versículo de número 31. 16, 31. Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Fala assim para quem está do seu lado assim, ó. Fala assim para o seu irmão assim, ó: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ele falou amém para você? Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós clamamos para que o Teu Espírito Santo vá à nossa frente, para que o Senhor nos conduza, nos dê as ferramentas, nos dê a unção do Senhor, nos dê o poder, nos dê a autoridade, Senhor, nos dê a ousadia, a coragem de levarmos a Tua palavra aonde quer que o Senhor nos levar. Use as nossas vidas nesses dias, Pai. Sabemos que nós encontraremos resistências, lutas, mas nós sabemos que o Senhor é conosco. Nos fortaleça, Senhor Jesus. O Teu Espírito Santo enche as nossas vidas, Pai, e que nós possamos fazer tudo para a Tua glória, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus que nós lemos aqui em Mateus, no capítulo de número 5, fala a respeito de sal e luz. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. O Senhor nos chamou para salgar e o Senhor nos chamou para iluminar. Essa é a nossa função. Quantos gostam de comida sem sal aqui? Levanta a mão. Ninguém? Eu também não gosto de comida salgada não, irmão. Tem gente que gosta de um salzinho, né, Tiago? Aquele sal. Se não tiver o sal... Agora, irmãos, uma comida sem sal é uma comida sem sabor. É aquele insosso. Fala, essa pessoa que é sem sal. Já ouviu isso aí? É uma pessoa que não tem diferença nenhuma. Agora, Cristo nos chamou para salgar esse lugar. Nos chamou para ser e fazer a diferença. Esse é o propósito de Cristo para as nossas vidas. Aleluia. Um outro propósito que o sal tinha também era de preservar, né? O pessoal que morava mais lá no sertão, teve até um irmão da igreja, agora não lembro quem foi, falou que na família dele fazia muito isso. Pegava a carne, jogava aquele monte de sal, colocava para secar, para preservar. Essa terra onde nós estamos, pessoas estão apodrecendo, morrendo, se perdendo, mas nós somos o sal dessa terra. Nós estamos aqui para salgar e preservar, porque Cristo usará as nossas vidas através do poder dele para que as coisas aconteçam. Somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, mas nós somos a igreja. Ele usará a igreja para que as coisas aconteçam nesse lugar.
é a igreja que será usada pelo Senhor. Ele diz também que nós somos a luz desse mundo. Lá na sua casa, irmão, você que se converteu, saiba, Cristo chamou você para iluminar aqueles que estão ainda na escuridão. Nós, irmãos, como luz, é que guiamos o caminho. Quando nós estamos numa tremenda escuridão, o que nós pegamos? Uma lanterna, né? Hoje a maioria dos celulares tem. Aleluia, meus. É verdade. Pega a lanterninha ali para iluminar. Para quê? Para que aquela luz nos mostre qual é o caminho, qual eu devo andar. Cristo chamou, olha aqui, irmão. Cristo chamou você para esse propósito. Para ser luz. Nós temos que ser luz aonde nós estivermos. A luz de Cristo em nós iluminamos aqueles que ainda não estão no caminho, ou aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão perdidos, eles se encontram no caminho através da luz que é Cristo Jesus através de nós. Cristo nos chamou para esse propósito. Lá em Atos dos Apóstolos, a qual nós lemos agora, Paulo e Silas estavam na prisão, tem um terremoto, o carcereiro acha que todo mundo fugiu, ele fala, não, nós estamos aqui, não faça nenhum mal a ti mesmo. Ele iria se matar. E ele vê que eles são homens de Deus e fala assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? E eles responderam o que nós lemos no versículo de número 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O Cícero, quando abriu o culto, leu para nós aqui Josué 24:15. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aquele povo, Josué veio com a decisão. Vocês, eu não sei o que vocês querem, mas Josué falou, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você crê isso para a sua vida também, meu irmão? Então diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para isso, meu irmão, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. É para esse tempo, pode ser para esse momento, pode ser para essa campanha, para esses dias de jejum, as correntes serem quebradas. O Espírito Santo convencer essa pessoa através do poder. E nós vemos grandes milagres acontecendo através das células. Irmãos, não há outro caminho a não ser pela palavra de Deus. A primeira vez que nós fizemos a campanha de Casa de Milagre aqui, nós abrimos diversas casas, muitas casas. E eu fico pensando, e agora que a nossa igreja cresceu, quantas casas serão abertas? Quantas casas de pessoas que estiverem dispostas a ouvir o ID do Senhor? Nós, irmãos, estamos aqui com um propósito de não sermos um clube, mas sermos uma igreja. Aqui não é um lugar onde você vai vir para se sentir bem. Aqui não é um lugar de entretenimento. Aqui é a igreja, onde nós damos a nossa vida, onde nós nos entregamos por uma causa, onde nós nos doamos para um propósito. Nós estabelecemos uma igreja nesse estado para fazermos a diferença nesse lugar. E para fazermos a diferença nesse lugar, precisamos ir atrás daqueles que ainda não têm o Evangelho do Senhor Jesus. Aqueles que ainda não ouviram de Cristo. E aqueles que ouviram e estão se perdendo por isso. Semana passada, nós falamos a respeito de o rico e o Lázaro. E muitos irmãos chegaram em mim e falaram, pastor, eu tive agora uma outra consciência. Que a nossa vida não é aqui e agora, mas a nossa vida é algo eterno. A vida do meu pai é algo eterno. Ele vai se perder e se ele morrer, já era. Acabou. Não tem mais para que orar, chorar e o que fazer, porque acabou. Mas há tempo para você e para sua casa também.
Sabe, você pode sim ir evangelizar o seu vizinho, abrir casa de milagre, mas queira fazer isso primeiro dentro da sua casa. Queira fazer isso primeiro dentro do seu lar. Queira ver primeiro aqueles que Deus estabeleceu como família para você, para eles primeiramente serem alcançados. É por lá que nós começamos. Às vezes você se preocupa com muitas pessoas, com muitas casas, e a sua está se perdendo. Irmão, é a sua família, é os seus parentes, e nós vamos também para os nossos amigos. E essa palavra é isso, é sobre a salvação da nossa casa. Mas eu quero falar de algumas casas, de pessoas que foram punidas por causa de uma pessoa. Ah, pastor, isso acontece? Acontece. Para nós ganharmos tempo, eu não vou abrir todos os textos, essa palavra vai ser ministrada novamente na célula. A primeira casa que foi punida foi a casa de Faraó. Veio a primeira praga, veio a segunda praga, deixa o povo ir e nada, veio a terceira praga e a quarta praga e nada. Até que, por causa da dureza do coração de Faraó, quem sofre? Não só ele, mas também o filho. O filho dele morre, e não só o filho dele, mas todos os primogênitos do Egito. Por causa de quem? De um homem. Não só ele, também como Acabe. Josué tinha dito: nós vamos para Jericó, vamos conquistar aquela terra. Agora essa é a primeira cidade, ninguém pega nada, porque tudo é do Senhor, tudo é do Senhor. Ele fala: poxa, eu vi uma túnica bonita aqui, eu vi um monte de prata aqui, eu vou deixar esses negócios aqui. Falou que ele levou para a casa dele, colocou lá debaixo das coisas, e descobriram. E quem sofreu aquilo ali na hora de morrer? Foi só ele? Não. Mas quem pagou por aquilo foi toda a sua família. Irmãos, você, como sal e luz na sua casa, você pode fazer a diferença. Às vezes, como cristão, você está fazendo a diferença para pior e não para melhor. Mas Cristo chama você para ser a diferença dentro da sua casa, dentro do seu lar. Nós estamos aqui para exercer a influência e a autoridade que Cristo nos deu. Ele que nos disse: você será o sal, você será a luz, e onde nós formos, a luz de Cristo iluminará, a luz de Cristo brilhará. Onde nós chegarmos, nós salgaremos, o sal de Cristo chegará também. Agora, irmão, se casas são punidas por causa de um, por que casas não seriam abençoadas por causa de um também? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo de número 7. Gênesis, no capítulo de número 7. A palavra de Deus começa ali em Gênesis falando a respeito de toda a corrupção do homem. O homem tinha se corrompido de tal forma. Deus falou o seguinte, versão Rafael Alencar: acabou, vai morrer todo mundo, não vai sobrar um, eu vou começar do zero, acabou. Agora os olhos, olha aqui, irmão, os olhos do Senhor passam pela terra e acha um homem justo. Quantos, irmãos? 10, 20, 5. Em toda a terra havia um homem justo. Esse homem se chamava Noé. E chega no capítulo de número 7, no versículo de número 1, a palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta. Irmão, a palavra de Deus não diz a respeito da família de Noé, mas diz a respeito de Noé. Noé era um homem justo.
O Senhor falou assim: porque você tem sido um homem justo, entra na arca, e a sua família também. Irmãos, isso é tremendo. Um homem que se guardou, que se santificou não só por si, mas pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Você está aqui, mulher de Deus, o seu marido não se converteu, não adianta brigar com ele, não adianta xingar ele. O que adianta é você na sua casa fazer a diferença. E lá na sua casa não salgar o arroz, mas ser o sal que vai salgar ele. Aleluia! É lá na sua casa você ser a luz, que ele vai ver Cristo em você. E da mesma forma você, homem de Deus que está aqui, você jovem que está aqui, você chega lá, você não respeita o seu pai, a sua mãe, falando palavrão a todo momento. Cristo não está sendo representado através de você, filho. Dentro da sua casa, faça a diferença. Se santifique pela sua família. Às vezes a sua família nunca te viu orar dentro da sua casa. A sua família nunca viu você dobrar o joelho dentro da sua casa, nunca. Mas dentro da sua casa, meu irmão, você que é cristão, lá dentro daquela casa, a luz de Cristo tem que brilhar. A sua oração tem que ser: Senhor, a minha família ainda não serve ao Senhor, mas eu oro, Pai, o Senhor venha reinar nessa casa, o Senhor venha ser o rei do meu lar, o Senhor venha conduzir essa família. Usa a minha vida nesses dias, Senhor. Cristo nos chama para isso. Agora, se dentro da sua casa, irmão, você tem vergonha de se dizer um cristão, ou de tanta coisa que você fez, a primeira coisa que a sua família fala: mas você não é crente? Já viu isso aí já? Você não se converteu agora? Por que você está falando isso? Por que você está falando? Irmão, talvez você já errou muito já, como eu, como todo mundo. Agora chega uma hora que o negócio tem que mudar. Chega uma hora que dentro da sua casa você fala: esse aqui não se santifica, eu vou me santificar, eu vou me santificar por ele. Ele não ora, eu vou orar por mim, eu vou orar por ele. Ele nunca vai fazer um jejum, ou pelo menos ainda não está fazendo. Ele não fala: mas eu vou fazer e vou fazer por ele. Agora, irmão, se você não crê que a sua casa pode ser salva, de nada vale. Por que Cristo ia converter você, ia colocar você lá dentro daquela casa com aquela família lá? Para quê? Para quê? Que Ele nos chama para um propósito, para uma missão. E pode ser isso para a sua casa. A sua missão é alcançar a sua família. Às vezes você quer alcançar um país inteiro, mas não quer alcançar a sua própria casa, o seu próprio lar. Eu louvo a Deus pela minha irmã mais velha. Ela se converteu, começou a ir para a igreja sozinha. Ninguém da nossa casa ia. Não ia eu, não ia minha outra irmã, não ia minha mãe, não ia meu pai, mas ela sempre ia para a igreja. Sempre ia. E nós vimos ela orar lá. E ela não só orava, mas ela nos ensinava a orar. Pessoal, eu vou ensinar você a orar um Pai Nosso. E eu aprendi a orar o Pai Nosso, sempre a igreja orava, todo dia. E ela semeando aquilo no nosso coração. E na casa não rolava brega não. Na nossa casa rolava muito louvor. Rolava adoração lá. O ambiente de Cristo ia chegando naquela casa. E a palavra de Deus ia sendo semeada. Até que o nosso vizinho, também cristão, me chamou para ir para o encontro com Deus. Eu me converti. Logo depois a minha irmã, minha mãe. Mas eu sei, irmãos, isso não começou comigo. Isso começou há muitos anos atrás. Isso começou há muito tempo atrás com oração. Sabe, nós somos da geração instantânea. É tudo rápido. É micro-ondas, é chocolatado em pó, é suco em pó. O que tem rápido aí? Eu sou daqueles, irmão, que quando eu chego na lanchonete, eu não gosto de pedir nada para fazer. Se tem alguma coisa na estufa, eu pego. Agora, para fazer um hambúrguer, até esperar, acabou, passou a fome. Acabou.
Sei como que a nossa geração é, tudo no hoje e no agora. Mas com Deus não é assim, irmãos. Deus não está aqui para fazer a nossa vontade, não é no nosso tempo, mas é no tempo do Senhor. Talvez você já semeou muito, agora está na hora, irmão, de vir a sua colheita. Já semeou com lágrimas, agora é com alegria, irmãos, é com júbilo que nós pegamos essa colheita. A casa de Noé, a família de Noé foi alcançada, mas foi alcançada por causa de Noé. A palavra de Deus diz isso. Noé era um homem justo. Noé era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Noé. Fala assim para quem está do seu lado: seja o Noé. Fala mais forte: seja o Noé da sua casa. Seja o Noé da sua casa. Outra casa, irmãos, que foi abençoada, ainda lá no Antigo Testamento, fala de Obed-Edom. A palavra de Deus diz que o povo de Deus em batalha com os filisteus perderam a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simbolizava a glória de Deus. Eles foram atrás da arca, recuperaram a arca, mas a arca ficou na casa de uma pessoa, de Obed-Edom. Essa arca, irmãos, ficou lá por volta de 3 meses. Agora a palavra de Deus diz que enquanto a arca da aliança permaneceu naquela casa, aquela casa foi abençoada. Irmão, você não vai conseguir levar uma arquinha lá para sua casa, não é isso que eu estou falando, mas é você levar a presença de Deus para sua casa. Irmão, lá na sua casa, como Obed-Edom trouxe a arca da aliança para sua casa, a sua família foi abençoada, leve para dentro da sua casa você, a presença de Deus. Leve para sua casa. Que as pessoas da sua família, lá da sua casa, olhem para você e vejam a paz de espírito que existe em você. A presença da glória que está em você. Essa presença, irmão, a presença de Deus tem que acontecer lá. Tem que acontecer lá. Uma outra casa, irmãos, que foi abençoada, foi a casa de Raabe, lá em Josué, ainda no capítulo 2. Não precisa abrir para a gente poder ganhar tempo. Eles iam destruir Jericó, como eu falei para os irmãos. E Jericó era o seguinte: Deus tinha dado uma ordem, é para entrar lá, é para matar tudo que tiver vida, tudo de bicho, todos os inimigos de Deus. Não vai sobreviver ninguém, acabou todo mundo. Mas falou assim: Raabe e a casa dela não. Imagina só, irmãos, dentro de uma cidade, uma família sobrevive. Uma família sobrevive. E de quem era a família? A família de Raabe. Porque ela recebeu os espias lá na sua casa. Recebeu os homens que Deus tinha enviado para lá, para dentro da casa dela. E por causa disso, a casa, a família, os pais, e sei mais lá quem na família de Raabe, foi preservado. Deus nos chama, irmãos, para nossa família, para os nossos, você para os seus próximos. Nós vamos falar de missão, sim, mas a missão começa lá no seu vizinho. A missão começa na sua casa. A missão começa com aqueles que são próximos a nós. Se você no seu trabalho não consegue falar de Jesus, você vai falar de Jesus onde? Hoje alguns irmãos aqui na igreja começaram a fazer um evangelismo, foi isso, Roberto? Algumas pessoas não vão conseguir fazer evangelismo, porque não conseguem falar de Jesus com quem conhece. Imagine com quem nunca viu na vida. Seja sal, seja luz. Esse é o nosso propósito aqui. Alguns exemplos, irmãos, lá no Novo Testamento, de casas que foram abençoadas por causa de uma pessoa. Quero que você abra sua Bíblia comigo agora lá em Lucas.
Lucas, no capítulo de número 19. Vamos a partir do versículo número 1. São poucos versículos. Lucas 19, 1. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicomoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Verso de número 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Extremamente, Zaqueu se levantou e disse-lhe: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação. Onde, irmãos? Nesta casa. Pois este homem também é filho de... Porque o Filho de Deus veio buscar e salvar o... Aqui é um exemplo, irmão. Esse homem tinha um anseio de estar com Jesus. Ele queria ver Jesus. E quando Jesus passa, fala assim: Zaqueu, desce. Hoje eu vou lá para sua casa. E ele diz: eu tenho muita coisa, eu vou dar metade para esses pobres. Assim, se alguma coisa eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. O Senhor fala assim: hoje entrou salvação nessa casa aqui, ó. Esse aqui também é um filho de Abraão. Jesus veio salvar, irmão. Jesus veio salvar aquele que estava perdido. O perdido às vezes é o seu filho, ele está perdido. Jesus veio para salvar ele. Jesus veio para alcançar ele. O seu vizinho é o perdido. Jesus veio para ele. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para alcançar aquele que estava perdido. Então, se tem alguém lá perdido na sua casa, algum parente seu, ou um amigo seu, um seu vizinho, é para ele que Jesus veio morrer. Jesus veio não é para aquele que é santo, mas para aquele que é perdido. Ele veio para aquele que estava indo para o tinhoso. E mais um exemplo, irmãos. Foi o que nós lemos do carcereiro. A salvação chegou lá naquela casa. Leia comigo novamente em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. A palavra de Deus diz assim, verso 31, irmãos. Nós não temos que ler tudo. Diz assim, 16:31. Responderam: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os da sua, naquela mesma hora da noite, cuidando-lhes, levou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos... Irmão, sabe como que minha família foi alcançada? Como eu fui alcançado? Foi através de uma célula. Eu participei do encontro com Deus. O homem que me levou para o encontro com Deus, ele falou assim: eu posso fazer uma reunião lá na sua casa? Uma célula na sua casa? Eu falei: pode.
E a célula passou a ser na minha casa. Só eu até então ia para a igreja. Mas porque a célula foi na minha casa, não foi só eu que fui alcançado, mas foi a minha mãe e foi a minha irmã. Quando você abre lá a sua porta, irmão, pessoas podem ser alcançadas. Abra a porta da sua casa para que a palavra de Deus seja pregada lá. Mas a palavra pregada começa através de você. Lembre-se disso. Mas saiba, nesses dias de Casa de Milagre, a nossa igreja tem muitos líderes. Tem muitos líderes de treinamento, tem muitos membros de célula. Pastor, como que eu vou fazer isso? É muito difícil. Difícil, irmãos, é ver alguém morrer sem salvação. Isso é difícil. Difícil é ver alguém se perder sem ter Cristo. Isso é difícil. Difícil para nós não é chegar lá, colocar 2 louvores, compartilhar uma palavra e orar pela vida deles. Isso não é difícil. Porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus que opera em nós. Então saiba, irmãos, nesses dias temos que nos levantar, nos posicionar como igreja, para que sejamos o sal e a luz que Cristo desejava de nós. E para encerrar, o que nós temos que fazer para ser mais objetivo? Primeiro, intercessão e jejum. Nesses 21 dias, irmãos, intensos, e não só nesses 21 dias, isso é óbvio, mas são 21 dias que você vai estar jejuando para que casas venham ser abertas. A sua casa ou outras casas venham ser abertas. Muitas pessoas podem fazer casas de milagres aqui, irmãos. Muitas. Desde que queiram. Desde que diz, Senhor, eis-me aqui, use minha vida. Primeira coisa que nós vamos fazer, irmãos, intercessão. É oração. E é jejum. Porque quando nós jejuamos, nós mostramos que o negócio não é nós, mas é Ele. Quem faz não somos nós, mas é Ele. Não é na nossa força, mas é na força de Deus. Uma outra coisa que você deve fazer, meu irmão, é dar bom testemunho dentro do seu lar. Bom, quantas vezes eu já fui visitar alguns irmãos, aí a pessoa fala assim, você que é o pastor desse aqui? Olha, você que faz isso, faz aquilo. Ixi, irmão, Deus expôs o cara todinho. Maravilha, aleluia. Isso por um lado às vezes é bom, mas por um lado é ruim, porque vê o quanto a família já vê da pessoa, o quanto a família já enxerga dela, como a família vê essa pessoa. Mas sabe, irmão, dar bom testemunho pode ser crucial para acontecer alguma coisa dentro da sua casa. Por isso fala isso, seu irmão, dê um bom testemunho na sua casa, meu irmão. Dê um bom testemunho. Uma outra coisa, aproveite as oportunidades para você testemunhar. Irmão, você vê alguma pessoa lá, tá triste, tá passando por algum problema difícil, sabe? Chega lá, não é para falar assim, não, tudo vai dar certo, fica tranquila, o tempo resolve os problemas. Mas o tempo não resolve nada. Quem resolve alguma coisa é Cristo. Isso é uma oportunidade. A pessoa está falando assim, fala de Jesus para mim, pelo amor de Deus. Eu quero ouvir da paz. Fala para mim. As oportunidades, irmãos, que Deus nos der, nós aproveitaremos todas. Toda casa que se abrir para ser uma casa de milagre, nós levaremos a palavra lá. Todas, seja onde for, a palavra de Cristo vai ser pregada. E por último, não veja os seus familiares assim como eles são hoje, mas veja eles pelos olhos da fé. Aleluia! Aleluia! Às vezes você fica olhando, mas esse aqui, pastor, é que você não conhece. Irmão, se você ficar olhando ele desse jeito, você não vai ter fé nenhuma para orar. Os seus olhos têm que enxergar essa pessoa pelos olhos da fé. Eu já vejo essa pessoa convertida servindo a Deus.
Já vi essa pessoa que sabe como vai ser a sua vingança, irmão? Eu digo que essa pessoa estiver aqui no culto chorando assim. Aí você vai fazer que nem eu. Isso aqui é minha vingança. Chora mais. Isso é a nossa vingança, irmãos. É ver essa pessoa servindo ao Senhor, rendida aos pés de Deus. Veja pelos olhos da fé a salvação da sua casa, a transformação do seu lar, daqueles que estão com você. E Cristo nos usará, irmãos, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos orar mais uma vez, irmãos. Orar por essa campanha. Nós vamos orar para que Cristo venha nos usar, irmãos, com poder. Usar as nossas vidas. Eu creio que Deus vai fazer muito mais da expectativa que está dentro do nosso coração. E Cristo vai usar você, meu irmão. Olha aqui. É você. Toma isso no seu coração. Isso aqui que eu vou entregar no final, depois que nós orarmos para os líderes. Isso aqui vai ser um para você também que for abrir uma casa de milagres. Você vai abrir uma casa de milagres, pastor, ó, eu quero um livrinho com as lições. Eu quero ver como que é. Estuda lá um dia, 2 antes, para chegar lá na hora e ministrar a palavra de Deus, essa palavra que está em nós. Aleluia. Agora creio que Deus vai usar a sua vida. Feche os seus olhos, irmão. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que abra as portas para nós. Há muitas portas, irmãos, hoje, de pessoas que necessitam urgentemente que a luz de Cristo brilhe lá naquele lugar. Quero subir o mais alto que há famílias que estão clamando, só pra te clamando, olhar para ti, muitas famílias me chamar próximo de você, talvez não seu vizinho,